satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza aos alunos e professores da Escola Bíblica Dominical no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula. Já no domingo ou na segunda-feira, nós estamos disponibilizando no site do portal Escola Dominical esta pré-aula. Nós sabemos que esta pré-aula tem sido reproduzida em outros sites e nós agradecemos a deferência e a consideração dos irmãos, mas é interessante que o nosso amigo e nosso irmão acesse o portal Escola Dominical. Aí o endereço passa www.portalebd.org.br, porque já no domingo ou na segunda-feira o irmão já tem à disposição a aula para poder iniciar o seu estudo da Escola Bíblica Dominical. Além desta pré-aula, o portal Escola Dominical também disponibiliza 5 ou 6 estudos no site cada semana a respeito da lição. As leituras diárias também, os irmãos podem lá acessar. Nós temos visto que poucas pessoas têm acessado. As leituras diárias que estão aqui na revista, elas são comentadas em áudio, toda semana, leitura por leitura. Então os irmãos também acessem ali a leitura diária do portal Escola Dominical. Todo dia o irmão terá a meditação a respeito da passagem bíblica selecionada pelo setor de educação cristã da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Além disso, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn do portal Escola Dominical, nós colocamos dezenas de links de outras videoaulas e de outros estudos referentes ao assunto da lição. Então, os irmãos, participem, usem deste material, porque é com muita dedicação que os nossos irmãos que trabalham no portal Escola Dominical voluntariamente querem trazer o máximo, o seu único objetivo é trazer o máximo de informações para os irmãos terem uma excelente aula. E às 19 horas, aqui na Assembleia de Deus do Ministério do Belém, horário de Brasília, nós também transmitimos ao vivo o estudo preparatório para os professores e amigos da Escola Bíblica Dominical. Você que é aqui de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, mesmo não sendo professor de escola dominical, venha assistir conosco aqui, no bairro do Belenzinho, a preparação final da Escola Bíblica Dominical. O irmão pode acessar no próprio site do portal, nós disponibilizamos o link da transmissão ao vivo, e o irmão pode inclusive fazer perguntas, tirar suas últimas dúvidas. Esse trimestre nós estamos estudando Sabedoria de Deus para uma vida vitoriosa, a atualidade de Provérbios e Eclesiastes. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí. E hoje nós vamos estudar a lição de número 9, começando o segundo e o último bloco deste trimestre. Por quê? Porque esse trimestre tem 2 blocos. Nós estamos estudando 2 lições, 2 livros, né? O livro de Provérbios, que nós estudamos até a aula passada, e o livro de Eclesiastes, que nós vamos começar a estudar hoje. Então, hoje começa o segundo bloco, o estudo do livro de Eclesiastes. E o título da nossa lição de hoje é O Tempo para Todas as Coisas. O livro de Eclesiastes, irmãos, também chamado do livro do pregador, porque o título dele em hebraico é Coelet, e Eclesiastes é o nome grego que foi dado ao livro. E Eclesiastes quer dizer aquele que fala na assembleia, aquele que fala para uma multidão, ou seja, o pregador, o orador. Então o livro de Eclesiastes, o nome dele quer dizer pregador. É assim que começa o livro. Palavras do pregador,
filho de Davi, rei em Jerusalém. Então, o único filho de Davi que foi rei em Jerusalém é Salomão. Então, o livro de Eclesiastes é de autoria de Salomão. É uma pregação. E uma pregação de uma pessoa que experimentou bem a vida. Uma pessoa bem vivida, como nós dizemos. Uma pessoa já experiente. Uma pessoa que já estava na sua velhice. É por isso que os doutores da lei, os rabinos, eles consideram que o livro de Eclesiastes foi o livro da velhice de Salomão. A Bíblia nos fala que Salomão foi um homem sábio, um homem temente a Deus, mas por causa das suas muitas mulheres, ele acabou se pervertendo. É o que a Bíblia nos fala lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 11, é dito o seguinte: e o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o seu coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração, e para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Então, na velhice, Salomão se desviou dos caminhos do Senhor. A Bíblia explicitamente não nos diz se Salomão voltou ou não aos caminhos do Senhor. Explicitamente. Implicitamente, nós podemos chegar à conclusão que Salomão realmente se converteu. Por quê? Porque lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, quando Deus aparece a Davi, ou quando Deus fala a Davi que ele não iria construir o templo, Deus traz uma promessa para Davi. Lá em 2 Samuel capítulo 7, versículo 13, diz assim. Aliás, vamos ler a partir do 12. Quando teus dias forem completos, e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele lhe será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Então os irmãos percebem que Deus diz a Davi que ele não iria construir o templo. Quem iria construir o templo era o filho dele, ou seja, Salomão. E a Bíblia ainda é bem clara, que Deus diz que se este filho viesse a transgredir, ou seja, se Salomão viesse a transgredir, e nós já lemos aqui que Salomão transgrediu, Deus não iria tratar com Salomão como tratou com Saul. Como foi que Deus tratou com Saul? A Bíblia diz que Deus abandonou Saul. Saul quis falar com Deus, Deus não lhe deu resposta. Deus o rejeitou. Então a Bíblia diz que Deus prometeu a Davi que Salomão não se perderia como se perdeu Saul. É por isso então que podemos dizer que implicitamente a Bíblia nos mostra que Salomão se converteu, retornou aos caminhos do Senhor no final de sua vida. E a tradição judaica entende que depois da sua conversão, Salomão escreveu o livro de Eclesiastes. Neste livro de Eclesiastes,
Salomão mostra que ele desfrutou de tudo o que o mundo podia oferecer, mas ele chegou à conclusão que o mundo não pode oferecer coisa alguma. Eclesiastes 1 e 2 dá o tom do livro todo, que é vaidade de vaidades. Diz o pregador: vaidade de vaidades é tudo vaidade. Ele começa o livro, começa a sua pregação, dizendo que o mundo todo é uma vaidade. O que quer dizer a palavra vaidade? Em hebraico é a palavra rebel. Quer dizer aquilo que é vazio, aquilo que não tem sentido, aquilo que não leva a lugar nenhum, aquilo que é passageiro. A palavra rebel, ela tem origem na raiz que é vapor. Você já viu uma chaleira com a água fervendo? Sai o vapor, né? A água, a 100 graus centígrados, ela se transforma em vapor. E você vê aquela fumaça, mas de repente aquela fumaça desaparece. Você vê aquela fumaça sai levantando assim, com todo vigor, mas ela some. Isso é rebelde, é o vapor, é a vaidade. Salomão, no final de sua vida, retornando aos caminhos do Senhor, ele chama toda a assembleia, todos os anciãos, chama o povo e diz: vaidade de vaidades. Diz o pregador: vaidade de vaidades. É tudo vaidade. É interessante que no Talmud, os rabinos, os doutores da lei, e os irmãos sabem que eu sempre menciono aqui o Talmud, porque é a coletânea de todas as tradições judaicas. É a chamada lei oral dos judeus. Jesus menciona essa tradição lá em Mateus capítulo 15, né? Para os irmãos verem que quando a gente menciona o Talmud, a gente menciona porque é um dado cultural dos judeus, para nós entendermos a Bíblia. Jesus fala a respeito da tradição, lá em Mateus 15. Então chegaram aos pés de Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Olha aí, a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Então a tradição é, depois que o templo de Jerusalém foi destruído, a tradição dos judeus, que Jesus menciona aqui, ela foi passada por escrito, dando origem à chamada Mishnah. E essa Mishnah foi comentada, dando origem a Guemará. E juntando a Mishnah com a Guemará, deu este livro chamado Talmud. Na verdade, são dois Talmudes. Um escrito em Jerusalém e outro escrito na Babilônia. Pois bem, os doutores da lei no Talmud, eles dizem que quando Salomão disse vaidade de vaidades, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, ele mostrou a impotência do homem, ele mostrou a incompletude do homem. Por quê? Primeiro, vaidade quer dizer vapor, é algo que é passageiro, é algo que é transitório. É por isso que a nossa lição começa estudando o livro de Eclesiastes com este título: o tempo de todas as coisas. Qual é a característica do mundo onde nós vivemos? É o tempo. O tempo passa. Eu já estou ficando velho, mas eu lembro de uma propaganda na televisão de um banco que nem existe mais. É o Banco Bamerindos. Por isso que eu vou falar o nome do banco, porque ele não existe mais, não faliu. Então, eu não estou fazendo propaganda nenhuma. Mas tinha uma propaganda que dizia: o tempo passa, o tempo voa.
E a poupança Bamerindos continua no amor. Não continuou não, porque faliu o banco, faliu e deu um prejuízo para muito. Porque passou também, o banco passou. Mas vaidade quer dizer isso, é o tempo. Então, o pregador já começa dizendo, tudo é vaidade. Neste mundo, tudo é passageiro. Tudo passa. Como o vapor da água que está fervendo. Mas os doutores da lei, eles interpretam, muito interessante como eles interpretam esse versículo. Eles dizem assim, olha, vaidade, 1. De vaidades, então é mais de 1, 2, dá 3. Vaidade, 4. De vaidades, mais 2, 6. Tudo é vaidade, 7. Quando Salomão fala vaidade de vaidades, tudo é vaidade, ele fala de 7 vaidades. Por quê? Porque o mundo só tem sentido se voltar para Deus. O número 7 é o número da perfeição, é o número de Deus. Então, Salomão, ele começa a sua pregação dizendo, aqui tudo é passageiro. E o mundo só tem sentido se nós nos voltarmos para Deus. É esta a mensagem do livro de Eclesiastes. É um livro mais filosófico do que o livro de Provérbios. Nós vimos que o livro de Provérbios era um livro prático. Lá nós falamos a respeito da mulher estranha, da fiança. Nós falamos, no nosso apêndice, nós falamos a respeito da bebida forte. Nós falamos a respeito da sabedoria, do valor da sabedoria. Falamos a respeito da mulher virtuosa, a respeito do falar, do problema da língua. Falamos a respeito da educação dos filhos. O livro de Provérbios, ele trata do dia a dia da pessoa. Já o livro de Eclesiastes é uma reflexão. Depois da experiência espiritual que Salomão teve, de servir a Deus, de se perder e de voltar para Deus. Depois de tudo que ele experimentou na vida debaixo do sol, Salomão, ele chega à conclusão que a vida neste mundo é passageira, é transitória, e nós não podemos nos iludir com o que ela nos oferece. É por isso que o tema no livro de Eclesiastes é a vida debaixo do sol. São duas expressões, uma palavra e uma expressão, que se repetem muito no livro de Eclesiastes. Vaidade e vida debaixo do sol. Olha, já no capítulo 1, no versículo 3, Salomão faz uma pergunta. Que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? E é muito importante nós entendermos que Salomão vai fazer uma reflexão, uma pregação sobre o sentido da vida terrena. Tem muita gente, e os próprios doutores da lei, tiveram dificuldade de aceitar que o livro de Eclesiastes era um livro inspirado por Deus, porque eles acharam que era um livro muito depressivo, um livro muito pessimista, um livro de desesperança, e eles achavam que Deus não iria inspirar alguém para escrever um livro tão down, tão deprê, tão no ar. Mas a verdade é que Salomão foi sim inspirado por Deus, porque o livro de Eclesiastes não é um livro de desencanto, não é um livro de um homem deprimido, não é um livro de um homem sem esperança, não, é o livro de um homem que experimentou tudo que o mundo poderia oferecer e viu que nada neste mundo tem sentido se não estivermos ligados a Deus. É por isso que o livro de Eclesiastes não é como aquele livro eclesiástico que está na Bíblia Católica,
que é uma reflexão filosófica realmente depressiva e sem esperança. Não, o livro de Eclesiastes aponta para Deus, mostra a falta de sentido da vida debaixo do sol, mas aponta para Deus. Desde o começo do sermão, Salomão ele diz: vaidade de vaidades, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ele aponta para o 7, ele aponta para a perfeição, ele aponta para Deus. Ele diz que a vida debaixo do sol, na dimensão horizontal, na dimensão material, na dimensão moral, não tem sentido. Mas o mundo, ele aponta para o seu Criador. A criação aponta para o seu Criador. E é por isso então que há esperança. E é por isso então que há um sentido na vida. Mas esse sentido na vida está em Deus, está no Criador de todas as coisas. Salomão, arrependido do seu desvio espiritual, ele chama o povo para que o povo não faça o que ele fez, para que o povo não deixe Deus, não deixe o Senhor, para ir atrás do dinheiro, do prazer, das mulheres, do conhecimento, do trabalho. Nada disso faz sentido se Deus não estiver com ele. Então nós vemos aqui como Salomão ele mostra de forma clara que o mundo é passageiro, que a vida debaixo do sol ela é transitória, tanto que ela é chamada de vaidade. E por que o mundo é passageiro? Por que esta vida terrena é transitória? Porque a criação foi criada dentro de uma trava, de um limite, que é o tempo. Quando você abre a Bíblia em Gênesis 1:1, você diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia já mostra no linear do texto sagrado que quando Deus criou todas as coisas, Ele colocou as coisas debaixo do tempo. As coisas foram criadas debaixo do tempo. No princípio criou Deus os céus e a terra. O missionário Niels Castberg, ele, numa lição da Escola Bíblica Dominical de 5 de janeiro de 1936, meu pai não tinha nascido ainda. Em 5 de janeiro de 1936, nós tivemos uma lição da Escola Bíblica Dominical, cujo título era O Princípio do Mundo. E olha o que o missionário Niels Castberg, que era o comentarista da lição, disse: no princípio criou Deus o céu e a terra. Assim começa o que chamamos o tempo, pois antes desse princípio existia a eternidade, que uma vez acabado o tempo, continuará. Então, quando Deus criou as coisas, Ele criou o tempo. O tempo surge na criação. Então, toda a criação está sujeita ao tempo. Só Deus é eterno. Só Deus está acima do tempo. Mas a vida debaixo do sol, ela é sujeita ao tempo. E nós não podemos fugir disso. Mas, irmão Caramuru, o homem no pecado, ele tinha a ação do tempo, existia o tempo. Existia sim o tempo. O homem não foi feito para morrer. E existir o tempo não quer dizer que existia a morte.
Existia o tempo, porque tudo teve um começo. Só Deus é eterno. Só Deus não tem começo nem fim. A criação tem começo. É o que nós chamamos de eviternidade. Eles são eviternos. Os anjos são eviternos. O homem é eviterno. O homem não deveria morrer, mas o tempo já passava para o homem, mesmo sem o pecado. O catecismo da Igreja Romana, ele descreve bem este estado que é chamado de estado de justiça original do ser humano. No parágrafo 376, o catecismo da Igreja Romana diz o seguinte: pela irradiação desta graça, todas as dimensões da vida do homem eram fortalecidas. Enquanto permanecesse na intimidade divina, o homem não devia nem morrer, nem sofrer. A harmonia interior da pessoa humana, a harmonia entre o homem e a mulher, e finalmente a harmonia entre o primeiro casal e toda a criação, constituíam um estado denominado justiça original. Tanto havia tempo antes do pecado, porque o tempo vem como uma decorrência da criação, que a Bíblia nos diz o quê? Em Gênesis 3 e 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Então Deus vinha se encontrar com o homem todo final do dia. Sinal que existia dia. E existia dia por quê? Porque Deus tinha criado o sol, a lua, Deus tinha criado todo o sistema, a terra já tinha os seus dias, os seus meses, os seus anos. O tempo já existia, só que o homem não era fadado a morrer. Por quê? Porque ele tinha acesso à árvore da vida. E a árvore da vida impedia que o tempo degenerasse o homem. É por isso que quando o homem peca, o que Deus faz? Gênesis capítulo 3, versículo 22. Então diz o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então o homem, ele se regenerava todo dia, ele não se corrompia, porque ele tinha acesso à árvore da vida. Depois do pecado, aí não. Aí o tempo passou a trazer a degeneração do homem, porque foi estabelecido por Deus que o homem voltaria ao pó. Gênesis 3 e 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então o tempo passou a coabitar com a degeneração do homem. Mas o tempo é próprio da criação. Nós não podemos fugir ao tempo. A vida debaixo do sol é vaidade, é algo transitório, é algo passageiro, é algo que está sob o influxo do tempo. Albert Einstein, o grande físico, ele mostrou bem, ao fazer a sua teoria da relatividade, que todo o universo depende do espaço e do tempo. Todo o universo depende do espaço e do tempo. Então, e ele inclusive considerou que espaço e tempo são uma grandeza só, uma dimensão só. É o espaço-tempo. Então, toda a criação, toda a natureza, todo o universo está sob o fluxo do espaço e do tempo. Não temos como fugir do tempo. E é isso que Salomão nos ensina no limiar do seu livro.
de Eclesiastes. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Então, o homem está preso ao tempo, a vida debaixo do sol está presa ao tempo. Não há como fugir disto. Deus está acima do tempo. E quando Salomão nos mostra que a vida debaixo do sol está presa ao tempo, ele mostra que Deus está acima do tempo. Então ele já nos indica que o tempo nos leva a Deus. O tempo, ele nos faz lembrar de Deus, porque Deus é eterno. É por isso que os judeus que não falam o nome de Deus, eles sempre mencionam Deus como o eterno. Por quê? Porque a eternidade de Deus é a característica que mais nos faz lembrar de Deus. Quando nós vemos o tempo passar, isso é um sinal que Deus nos deixa de que Ele existe e que nós devemos nos relacionar com Ele. Lá em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, Salomão diz: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Como nós estamos limitados no tempo, o tempo mostra a nossa fraqueza, o tempo prova a nossa dependência de Deus. Deus criou o tempo para que nós lembrássemos que precisamos dele. E quando a gente vê o tempo passar, a gente percebe que precisa de Deus. E tem mais. Salomão diz aqui que Deus pôs, na minha tradução aqui, que é a revista corrigida, está escrito, pôs o mundo no coração deles. Mas a melhor tradução é a da versão Almeida, revista e atualizada, onde está escrito que Deus pôs a eternidade no coração dos homens. Então, na verdade, embora o mundo seja passageiro, seja transitório, Deus colocou no nosso coração a ideia da eternidade. Como é que nós temos a ideia da eternidade se nós não somos eternos? É que Deus é misericordioso. Ele colocou no nosso coração a ideia da eternidade para que eu e você pudéssemos saber que Ele existe e pudéssemos querer buscar a sua presença. Quando a gente vê o tempo passar, nós descobrimos que somos impotentes, que somos fracos. Quando nós vemos o tempo passar, nós descobrimos que aquele que fez todas as coisas está acima do tempo, é melhor e maior do que nós, e merece o nosso louvor, a nossa adoração, e nós precisamos dele. Então o tempo é um sinal que Deus deixou para nós, para provar que nós não somos os reis da cocada preta, que nós estamos aqui neste mundo, sofrendo o influxo do tempo, mas que o Criador deste mundo, que colocou em nós a ideia da eternidade, está acima do tempo e pode nos abençoar, pode se relacionar conosco e quer viver conosco para sempre. Ou antes que nós vivamos para sempre com Ele. Além do tempo, Salomão mostra uma outra coisa que demonstra a nossa fragilidade, a nossa fraqueza. Por isso que o livro de Eclesiastes é um livro que as pessoas não gostam muito. Porque é um livro que mostra a fraqueza do homem, principalmente nos dias de hoje, onde até supostos pregadores do Evangelho gostam de dizer que o homem é um super-homem, que o homem manda até em Deus, que o homem faz e acontece. Salomão mostra com toda a sua experiência de vida que o homem não vale nada, que ele é menos do que nada. É por isso que o livro de Eclesiastes causa uma certa perplexidade, porque ele é realista. Salomão, irmãos, é um homem realista.
ele vê a realidade da vida debaixo do sol. E ele mostra que tudo é vaidade. E além do tempo, ele mostra uma outra coisa, para mostrar que o homem não é nada. É as próprias leis da natureza, o ciclo da natureza. Olha o que Eclesiastes diz. 1:4. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. E nasce o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. E para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam eles a ir. Todas estas coisas se cansam tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há novo debaixo do sol. Salomão mostra, irmãos, que o homem, com toda a sua inteligência, com todo o seu orgulho, com toda a sua empáfia, ele é incapaz de mudar a ordem natural das coisas. E isso é muito importante. Salomão diz, olha, o homem pode querer fazer o que quiser, ele não muda a natureza, a ordem natural das coisas. Recentemente surgiu uma teoria dizendo a respeito do aquecimento global, dizendo que o homem estava interferindo na natureza a tal ponto que o mundo todo está em risco de ser destruído. E aí fizeram as projeções. É verdade que o homem interfere na natureza, mas os estudos mais recentes estão mostrando que essa interferência do homem na natureza é muito menor do que aquilo que estavam dizendo. Aliás, muitas pesquisas que foram feitas se demonstraram ser pesquisas fraudadas. O aquecimento global não tem o alcance que a mídia diz ter. Porque, inclusive, essa tese do aquecimento global faz parte de toda uma política anticristã que está se impondo no mundo, querendo o controle da natalidade, querendo a mortandade das pessoas, algo satânico mesmo. Mas a verdade é que Salomão diz, olha, o giro do vento, o ciclo da água, o ciclo do vento, tudo isso se faz, quer o homem queira, quer não queira, quer o homem tenha uma tecnologia de ponta, quer ele não tenha tecnologia de ponta, ele nunca consegue controlar a natureza, ele não consegue modificar a ordem natural das coisas. É isso que Salomão está dizendo. E Salomão vai mais longe. Ele diz, olha, a terra permanece para sempre, ou seja, o ciclo da natureza, instituído por Deus, não é alterado, modificado ou extinto pelo homem. O homem pode interferir, sim, mas esta interferência é mínima. Isto mostra a fragilidade do homem. Isto mostra que o homem sem Deus nada significa. Salomão mostra que o ciclo natural das coisas, que ele tanto estudou, revela a pequenez do ser humano e como ele é um ser insignificante diante do Criador, diante de Deus. É importante aqui ver também que Salomão, ao assim pensar, ele se aproxima dos filósofos gregos. O livro de Eclesiastes é um livro filosófico, e Salomão, ele mostra com essa expressão uma proximidade com o pensamento dos gregos. Os gregos também entendiam que a história tem um ciclo
É como se fosse um círculo. Não há nada de novo debaixo do sol. O que aconteceu hoje foi o que aconteceu ontem. O que aconteceu no século passado é o que está acontecendo hoje. Pode mudar a aparência, mas na essência a natureza humana não muda. E a história segue uma sequência, ela se repete. Karl Marx dizia que a história nunca se repete, e quando se repete como uma farsa. É um erro da filosofia marxista, a filosofia comunista, que domina o mundo hoje, que é o método dialético da história, entendendo que a história sempre tem um progresso, ela nunca se repete. Mas não é isso que Salomão diz. Diz que a história sempre se repete, porque há um ciclo, porque o homem é o mesmo, o pecado é o mesmo, e o mundo é o mesmo. A roupa muda, a tecnologia é diferente, mas na verdade não há nada de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Hoje nós vemos aviões não tripulados, como denunciou algumas organizações de direitos humanos, matarem civis no Afeganistão. Isso é uma novidade? Não é novidade. Lá no começo da história, os assírios já também matavam milhares e milhares de civis com crueldade. Não há novidade, irmãos, porque o homem está sob o domínio do pecado. E o tempo ele é cíclico. Ele é cíclico. E foi isso que Salomão disse: olha, eu apliquei meu coração a estudar a vida debaixo do sol. Eu estudei a vida debaixo do sol, refleti sobre ela. E é sobre isso que eu vou pregar. Eu vou pregar sobre essa vida debaixo do sol. Esta vida debaixo do sol. E a primeira coisa que Salomão diz é que não há nada novo debaixo do sol. Irmãos, existe uma mentalidade hoje que é a chamada mentalidade revolucionária. A mentalidade revolucionária, como diz o filósofo brasileiro Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, ele disse o seguinte: a mente revolucionária não é um fenômeno essencialmente político, mas espiritual e psicológico, se bem que seu campo de expressão mais visível e seu instrumento fundamental seja a ação política. O que é a mentalidade revolucionária? É o estado de espírito no qual um indivíduo ou grupo se crê habilitado a remoldar o conjunto da sociedade. O que é a mentalidade revolucionária? É dizer, eu posso mudar o mundo, eu vou transformar o mundo, eu vou fazer um mundo novo. Salomão diz, não tem nada novo debaixo do sol. Tudo que já foi, será. Tudo que disserem é novo, já aconteceu. E nós vemos os países comunistas que usaram essa filosofia revolucionária. Nós vemos a França, na Revolução Francesa, nós vemos que este novo mundo que eles disseram que estava instituído, virou um velho mundo, com as mesmas atrocidades, com os mesmos erros, com as mesmas falhas do sistema que eles disseram que iam mudar. Salomão diz, o homem sozinho, ele não muda nada. Tudo que era já foi e vai continuar sendo. Por quê? Porque o homem não pode mudar a ordem natural das coisas. O tempo passa, ele não pode impedir que o tempo passe, mas ele também não pode modificar as coisas que Deus instituiu. Salomão está dizendo, homem, acorda, você precisa de Deus. Deus é o Criador, Deus está acima do tempo. Sem Deus, você não muda coisa nenhuma e nem é mudado. Sem Deus, você não tem sentido na vida. É essa a mensagem que Salomão deixa. Cuidado, irmãos, com essa ideia revolucionária.
vamos mudar as coisas, vamos fazer as mudanças. Isso já está invadindo a igreja, essa mentalidade revolucionária. É a mentalidade do anticristo. O que diz lá em Daniel 7,25? E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Esse é o espírito do anticristo. Essa mentalidade revolucionária é o espírito do anticristo. Vamos mudar a lei, vamos mudar a ordem. É uma revolta contra Deus, querendo mudar a ordem natural das coisas, como se isso fosse possível. Mas Salomão diz, olha, não é possível. O mundo sem Deus não passa de vaidade e aflição de espírito. Olha o que ele diz em Eclesiastes 1:13. E apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nelos exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Salomão investigou tudo que existia da vida debaixo do sol, e ele viu que tudo que existe nesta vida, na dimensão terrena, desligado de Deus, não tem sentido nenhum. Passa, é vaidade, é um vapor, rebelde, e é aflição de espírito. A palavra aflição aqui em hebraico é reut, que quer dizer sofrimento, angústia. A vida sem Deus, debaixo do sol, ela é uma angústia, ela é um sofrimento. Isso nos faz lembrar os chamados filósofos existencialistas do século XX, Heidegger, Sartre, que chegaram à conclusão que a vida, a existência, é animada pela angústia da morte. Salomão, 3.000 anos atrás, já dizia isso. Se eu tirar Deus da jogada, se eu não me reportar a Deus, a vida debaixo do sol, ela não tem sentido. Ela é passageira, ela é transitória e ela é vazia de sentido. Ela só traz angústia, só traz sofrimento. Existe um soneto de Vinícius de Moraes, que completou recentemente o centenário do nascimento dele, muito conhecido de todos, o soneto da fidelidade, e ele pega esse princípio existencialista. Ele diz assim: a morte, angústia de quem vive. Os filósofos existencialistas, eles dizem que a morte é a angústia de quem vive. Por quê? Salomão já dizia: vaidade, aflição de espírito. A vida debaixo do sol, na sua dimensão horizontal, ela só significa vaidade e aflição de espírito. E Salomão investigou todas as coisas que existem debaixo do sol. Ele investigou a alegria. A alegria. Ele investigou a sabedoria e a ciência. Ele investigou a realização de obras magníficas. Ele investigou a posse de bens materiais. Ele investigou o trabalho. Nós vemos tudo isso no capítulo 2 de Eclesiastes. E nós vemos que em todos estes pontos, na alegria, ele chegou à conclusão que a alegria era passageira e só trazia sofrimento e angústia. Ele investigou o conhecimento humano. Quando ele fala em sabedoria, aqui no capítulo 2 de Eclesiastes, é o conhecimento humano, a inteligência. Os irmãos se lembram que Salomão, ele investigou os animais, as plantas, ele foi um grande cientista. E no final ele chegou à conclusão de que a ciência, ela também
é vaidade e aflição de espírito. Ela também falou a respeito da realização de obras magníficas. Salomão construiu o templo, que era uma das maravilhas do mundo antigo. Salomão construiu um palácio. Salomão construiu tantas obras. Mas ele diz, olha, no final eu descobri que tudo isso era passageiro e aflição de espírito. Mas Salomão também investigou as riquezas. Não tinha ninguém mais rico do que Salomão no seu tempo. E ele, com as riquezas, ele desfrutou de todos os prazeres, de todos os luxos possíveis. Mas ele chegou à conclusão que aquilo também era vaidade e aflição de espírito. E por fim, ele investigou o trabalho. E ao investigar o trabalho, aí ele descobre algo importante. Ele descobre que o trabalho possibilita um desfrute legítimo. Aquele homem que trabalha, ele pode desfrutar do fruto do seu trabalho. Mas isto não é decorrência do seu esforço ou da sua habilidade. Muito pelo contrário. Ele descobre que o desfrute do trabalho vem da mão de Deus. Olha o que está escrito aqui. Em Eclesiastes 2, e 21. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria e ciência e destreza. Contudo, há um homem que não trabalhou nele, o deixará como porção sua. Também isso é vaidade e grande enfado. Por que mais tem um homem de todo o seu trabalho, da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores e a sua ocupação é desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Não é, pois, bom para o homem que coma e beba e faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Isto também eu vi que vem da mão de Deus. Por que quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque ao homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria, conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe e dê ao bom perante a sua face. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Então, o que ele percebe? Ele percebe que o trabalho em si só, ele é vazio. Porque a pessoa trabalha, sofre muito, se esforça muito e depois morre e deixa tudo aí. Mas ele disse que desfrutar do trabalho é bom. Desfrutar do fruto do trabalho é bom. E aí ele descobre que isso vem da mão de Deus. E isso nós lembramos da lição de número 3 deste trimestre, quando nós estudamos sobre o trabalho e prosperidade. E nós vimos que o trabalho foi criado por Deus. O homem foi feito para trabalhar. Então o trabalho faz com que o homem desfrute algo bom, algo que vale a pena no mundo. Então os irmãos vejam que o livro de Eclesiastes, embora ele fala que tudo no mundo é inútil, ele também nos fala que o desfrute do trabalho é algo bom, porque vem da mão de Deus. E aí então ele nos fala que o tempo, ele tem um propósito. O tempo, ele tem um propósito. Qual é o propósito do tempo? Quem dá este propósito? É quem criou o tempo. Então, quando ele pensa no trabalho, ele diz que o trabalho tem algum sentido porque existe um tempo de desfrutar o trabalho. Então ele descobre que o tempo, ele foi instituído com um propósito. É o que está no capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí ele diz, tempo de nascer, tempo de morrer, e assim por diante. Então o tempo nos indica que existe um propósito, que alguém criou o tempo com uma finalidade, com um propósito, com um objetivo. E o tempo nos convida a descobrir qual é este propósito. Este propósito do tempo
nos leva a Deus. Daí a importância do tempo. Se o tempo nos mostra a fragilidade do homem, porque mostra que ele é passageiro, ele é como vapor, o tempo também nos mostra que existe um propósito. Quem criou o tempo, criou com um propósito. E nós devemos viver conforme o propósito de Deus. E aí, irmãos, é importante, porque lá em Mateus, no capítulo 16, Jesus nos ensina o quê? Ele diz que: e chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? A vida debaixo do sol é marcada pelo tempo, mas o tempo nos mostra Deus. E será feliz o homem que descobrir o tempo de cada coisa, que entender os sinais dos tempos e que descobrir qual é o propósito de cada tempo. Quando nós estudamos na lição número 3, a respeito do trabalho e prosperidade, nós falamos da formiga, que ela trabalha no verão e ajunta para o inverno. Ela soube o tempo de trabalhar para poder ter o tempo de descansar. Então Salomão nos ensina, o tempo nos indica Deus. Primeiro, mostrando a nossa fragilidade, que eu preciso de Deus. Segundo, mostrando que Deus é quem dá um propósito para cada tempo. É por isso que os teólogos dizem que existem dois tempos, duas palavras gregas para tempo: kairos, que é o tempo de Deus, é o momento oportuno, é o tempo certo para cada coisa, e o cronos, que é o tempo medido, o tempo do homem, os dias, meses e anos. Nós vivemos no cronos, porque passam-se os dias, os meses e os anos, mas é fundamental que nós entremos em comunhão com Deus para descobrirmos o kairos, o tempo de Deus. Tudo tem o seu tempo, e quem determina o tempo de todas as coisas é Deus. Na vida debaixo do sol, o tempo passa, o tempo voa, mas aquele que se remete a Deus, porque o tempo passando e voando nos leva a Deus, mostra a nossa fragilidade, mostra a nossa impotência, mostra que precisamos de Deus. E quando nós vamos ao encontro de Deus, nós entramos em comunhão com Ele, nós descobrimos o kairos, que é o tempo dele. Sabemos o propósito de Deus, e por sabermos o propósito de Deus, aproveitamos as oportunidades que Deus nos dá, e podemos ter uma vida feliz, mesmo neste mundo, que é vaidade de vaidades, vaidade de vaidades, e que tudo é vaidade. Que a passagem do tempo possa nos levar ao encontro de Deus, para que eu e você vivamos cada dia, cada mês, cada ano, no momento oportuno do Senhor. Amém.